Fala pessoal, mais uma vez, questão de concurso de inglês. Hoje, questão da EPICAR, edição 2018. Então vamos à pergunta. Mark the option that shows the appropriate question tag for the sentence. Então aqui temos uma pergunta que pede que nós escolhamos a question tag correta para este exemplo, certo? Então vamos destacar aqui question tag. E qual é a sentença? He's right there in the back seat. E aí temos o espaço, né? Então, importante destacar sobre a question tag que, obviamente, ela vai ser sempre uma pergunta, né? Como já diz, question. E como é que nós escolhemos a question tag adequada? Como é que nós formamos a question tag? A question tag, ela vai ser aquela pergunta final, né, que nós usamos em quais situações? Quando nós afirmamos algo e somente no final fazemos aquela pergunta bem curta, apenas para confirmar algo, certo? Então, é uma pergunta usada em um contexto específico. É quando você já sabe, já, já meio que já tem aquela informação, mas só quer confirmar, ok? E aí você só pergunta no final. Você afirma e no final você pergunta, certo? Então aqui temos as opções. E aí, como fazer a question tag? Bem, você vai observar o tempo verbal em que está a sentença. Então aqui vamos observar, né, o pronome he e temos his, né, apóstrofe e o s. Ou seja, esse apóstrofe aqui dá uma forma curta do he is. Então aqui é como se fosse he is, ok? Então, se temos he is, então qual o tempo verbal aqui? É o nosso simple present. Então, este é o tempo verbal. Simple present. Então, já fica bem mais fácil. Já identificamos o tempo verbal. Então, e o que mais a destacar sobre a question tag? Essa perguntinha que fica lá no final, vamos repetir o tempo verbal, certo? Vamos usar sempre um pronome, ok? Sempre um pronome. E, além disso, vamos inverter as formas, ou seja, se nós tínhamos na afirmação a forma afirmativa, como temos aqui, então a question tag vai ter que ser o inverso, ou seja, a forma negativa, certo? Se fosse afirmação negativa, a question tag teria que ser afirmativa, certo? Então, a question tag, nesse caso, vai ter que ser na negativa e usando o mesmo pronome. E observando também o mesmo tempo verbal, certo? E detalhe, como é uma pergunta, nós vamos usar o pronome invertido, né? Ou seja, vai ficar na posição final, certo? Então, pelas opções, já podemos eliminar a opção C, né? Isn't there, porque não tem aqui o pronome he, já cortamos. Tem que ser na negativa, né? Olha, se na sentença tínhamos a afirmativa, né? Afirmativa, então a question tag tem que ser negativa. Então já eliminamos a opção D. E aí temos A. Isn't he? B. Hasn't he? Então, como eu já tinha afirmado, question tag vai
tem que ser o mesmo tempo verbal, ok? Então, se eu afirmei que na sentença o tempo verbal é o simple present, então não podemos ter o hasn't he. Por quê? Porque o hasn't ou has está em qual tempo verbal aqui? Isso aqui seria o tempo verbal chamado present perfect, certo? Então é um outro tempo verbal. Então, por eliminação, né, então cortamos a opção B, fica aí a opção correta, A, isn't he? Ou seja, tínhamos o quê? He is na afirmação e na pergunta vai ser o inverso de he is, só que colocando o not, né? Ou seja, a negativa. Então, isn't he? Ok? Então, a opção correta A. Alternativa A. Ok? E aí, foi fácil? Mais ou menos? Foi médio? Então, gente, espero que tenham curtido, ok? Fiquem no aguardo que vamos comentar muito mais questões de concurso, ok? É isso aí. Abraço.